Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa live de hoje, o Conta Aí, que vai falar sobre negócios, finanças e abundância. Um tema muito propício para o momento como o que nós estamos passando hoje. Quando a gente começa um negócio ou pensa em abrir um negócio, muitas vezes não pensamos na saúde financeira desse negócio. Às vezes nós, como mulheres, pensamos em revender alguma coisa só para complementar a renda, ou talvez a gente até abra um negócio pensando em ter uma renda extra ou criar um bico, né? E aí a gente abre os nossos pequenos negócios só pensando em receber um valor pequeno pela troca de produtos ou até de serviços, né? Ah, eu vou vender cosméticos para comprar os meus, eu vou vender lingerie para comprar as minhas, eu vou vender, enfim, né? Eu vou fazer um determinado serviço para receber alguma coisa em troca. E hoje a nossa convidada, a Carol, ela vai falar sobre finanças. Ela vai nos ajudar a desmistificar muitos desses detalhes que a gente deixa passar despercebido para ajudar o nosso negócio a ser um grande negócio e fazer diferença financeira na vida da nossa família e na nossa vida também, porque nós merecemos ter um bom salário, porque nós merecemos ser bem remuneradas pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço e pelo propósito que o nosso negócio tem. Então hoje nós vamos olhar para o nosso negócio, para o nosso empreendimento, com um olhar um pouquinho menos romântico, né? Um olhar um pouquinho mais não digo técnico, mas um olhar um pouco mais aprofundado na parte financeira. A Carol já chegou. Oi, Lenice, tudo bem? Oi, Benedita, tudo jóia? Então, eu vou chamar a nossa convidada. Enquanto eu chamo ela, vocês encaminhem essa live para mais mulheres e mais amigas que precisam ou que têm negócios, pequenos negócios ou grandes negócios, que precisam saber um pouquinho mais como cuidar dessa questão financeira dos seus empreendimentos, tá bom? Chamando Dona Carol aqui. Papel e caneta na mão, como eu sempre falo, que as informações vão ser valiosíssimas. Bem-vinda, Lisete. Oi, Oi, Carol! Tudo bom? tudo bom? Tô bem, e você? Que bom que você tá bem, fico feliz. Tá me ouvindo Carol, direitinho? sim, sim. Eu já estava falando um pouquinho para a mulherada aqui que hoje você vai nos ajudar a entender essa questão dos nossos pequenos negócios poderem se tornar grandes negócios e ajudar a fazer diferença financeira nas nossas vidas e nas vidas da nossa família também. Eu queria que você se Sim. apresentasse. A Carol, ela tem uma história muito linda de uma família empreendedora, né, Carol? E a dor do negócio da família dela fez com que ela se tornasse essa expert em finanças que ela é hoje. Então, conta um pouquinho para nós, Carol, antes da gente começar a entrar realmente no assunto mesmo. Obrigada, primeiro, por ter me convidado. Fico muito feliz, agradecida pelo convite. Você merece. E me apresentando, primeiro, eu sou Caroline Almeida, Carol, né? Pode me chamar de Carol, todo mundo que é mais íntimo. E eu venho realmente de uma família de empreendedor, então, desde os meus avós começaram a empreender, desde parte de pai, com a parte de mãe. Meus pais tiveram loja, eu cresci em loja. Então, Uhum. isso fez eu saber, antes de entrar para a faculdade, já saber como que eram as finanças de uma empresa. E daí eu entrei na faculdade, na época da faculdade era para continuar tendo loja, daí eu encontrei uma oportunidade de gostar de ensinar os outros, porque eu sempre gostei, e vi que
que era um mercado que quase ninguém atendia, consultoria financeira para o micro. Ninguém focava no micro, porque ainda você tem muito esse pensamento de que o micro não dá dinheiro para consultor, porque, obviamente, consultoria de empresa grande, ele vende muito maior o pacote. Porém, o micro é quem gera a economia, se for para ver. Ficam muito nesse negócio de quem gera a economia. É grandes empresas, são megas empresas que ficam fazendo empregabilidade, e não é. 50% da economia é gerada pelo micro, então não tem por que abandonar esse nicho. E é um nicho tão precário que as pessoas não sabem realmente, porque é um nicho que cresce muito pelo subemprego. Então, como você mesmo disse, muitas mulheres vão empreender já com o pensamento só de ser uma renda extra, ou para poder comprar, quero comprar minha calcinha, então vou empreender para me ter esse dinheiro só meu. Sendo que não é. A gente tem que começar a pensar que empreender realmente é uma fonte de renda e a gente tem que ver isso como uma fonte de renda. Então, o meu foco sempre foi o micro para levar a acessibilidade de educação financeira para todo mundo. E sem aquele negócio de ficar usando termos que a maioria das pessoas não entendem. Nomenclatura difícil, né, Carol? Quando eu me formei coach, daí eu disse assim, gente, será que eu vou dar conta? Porque é muito nome difícil, muita palavra bonita lá no meio daquele negócio todo. E às vezes eu penso assim, não, a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? Tem que trazer para uma linguagem fácil para que quem realmente precisa. E eu sou bem por isso que a gente dá essa conexão bacana. Eu também acredito que os pequenos precisam mais de ajuda do que os grandes, né? Então, por isso que o meu foco também é voltado para mulheres, né? Mães que são empreendedoras. Então, é um público que começa a empreender pelo instinto, né? E às vezes não cresce o seu negócio por causa da falta dessas pitadinhas de um pouquinho mais não é profissionalismo o termo, Gestão. mas de gestão, né? De pensar que o negócio não é só um bico, que o negócio não é só uma renda extra, que ele pode também gerar uma grande renda e ser uma fonte geradora de transformação para a vida toda, né? Para a família, para elas, né? Sim. Então a gente pode olhar por esse lado. E o teu público ainda é um público que realmente tem que ter mais atenção, a empreendedora no caso, porque igual você disse, é mulher e mãe. O alienarismo, abandono parental é gigante. Então, a maioria dessas mulheres e mães criam os filhos sozinha. Então, com a renda só dela. Não tem um auxílio de um marido ou um auxílio de um pai que separou e continua sustentando a criança. Então, para ela, o peso é muito maior. Porque daí ela tem que pensar em como criar o filho, como se sustentar, como sustentar o negócio. Então, muitas vezes elas migram daí para outro tipo de emprego, igual para que acha que vai vir um dinheiro mais rápido, daí vai para a CLT, porque ela precisa dessa estabilidade. Então, porque já vem esse mito de que empreendedorismo não dá estabilidade. Ele tem certas instabilidades? Tem. Mas tem por causa, igual você falou, pela falta de gestão, porque a gente não se programa pensando no futuro, não vê o negócio como futuro, não vê ele como um todo, vê só como um auxílio de renda. Daí ele fica pequeno, ele fica naquilo, né? E aí, às vezes, até por falta de informação, né? A gente não corre atrás de ajudar esse negócio a fomentar, a crescer, né? E aí, às vezes, a gente pode até pensar assim, mas será que é tanto assim para mim? Será que eu posso ficar tão grande assim? Né? Será que o meu pequeno negócio pode se tornar um grande negócio? E aí, não olhando pelo lado romântico da coisa, mas cuidando das finanças, a gente consegue fazer esse negócio crescer de uma forma bem consistente, né, Carol? Sim, aí o que a gente tem que tomar a base a pessoa, ela fica com esse mito de que vai ficar rica. Vou empreender, então meu negócio, vou vendendo bolo no pote, eu nunca vou ficar rica, então por isso que eu não vou dedicar. A questão não é ficar rica, o grande negócio da gente é o negócio que consegue sustentar a gente. Não precisa virar um dono da dona da Magazine Luiza. Você precisa se sustentar. Então, o teu negócio o grande negócio, os negócios de sucesso é aquele que você está feliz. Você está feliz no patamar que você está? Ótimo, mas saiba fazer isso com que seja a sua fonte de renda e não só um complemento. É ok ter o complemento? É ok. Se a pessoa trabalha para os outros, já é registrada e ela quer aumentar a renda dela, que foi como meu avô começou, ele trabalhou no banco, daí ele
começou daí vender outras coisas quando ele saía do banco, porque ele tinha que aumentar a renda, porque na época era muito diferente para quem tinha 3 filhos, é legal também, porque é uma maneira de investir. Mas se você só tem esse negócio, você trabalha com isso, não pensa só como um complemento de renda, pensa realmente como o teu provedor de renda. Então, o que a gente fala para separar as finanças, né? Não quer dizer que é para você retirar o Prolabore, porque no começo você não vai conseguir retirar o Prolabore mesmo. É mito o que se diz nos livros que você tem que tirar o Prolabore no primeiro mês, que não vai conseguir. Mas você tem que saber quantos que você gasta com você e quantos que você gasta com a empresa. Para saber se realmente a empresa... Você não está, por exemplo, fazendo sangria. Ah, você vendeu 20 bolos de pote num dia, por exemplo, e dos 20 bolos de pote que você vendeu, você usou mais da metade desse faturamento para gastos pessoais. Daí é onde você começa a dar tiro no pé do próprio negócio. Daí. Em vez de comer os ovos da galinha, come a galinha, né? Começa a comer a perninha, o pezinho, né? Não Sim, pode. E a gente tem que... não pode. E também não pode pensar, por exemplo, igual os ovos da galinha é um ótimo exemplo, porque a gente cresceu vendo, a gente não pode matar a galinha, a gente pode comer todos os ovos. E não, os ovos dão mais o quê? Mais galinhas. Então a gente tem que deixar a galinha viva, fazer os ovos nascerem mais galinhas e consumir metade daqueles ovos. Para aquelas outras galinhas darem mais ovos ainda. Essa analogia foi fantástica, Carol. Eu nunca tinha pensado nesse detalhe. A gente pegar os ovos, chocar para ter mais galinhas e só consumir 20%, tu falou? Metade, pelo menos, dos ovos. Metade tá ok, então, mas metade tem que fazer gerar. Que massa! Esse exemplo ficou... É o tchan da live de hoje. Então, tem a galinha, cuida bem da galinha, 50% dos ovos você consome e 50% você faz procriar mais galinhas. Amei. Porque daí se você enxerga para um futuro, você vai ter no futuro muito mais ovos e você vai conseguir vender muitos mais ovos e não vai só consumir os seus ovos, daí você começa a vender os ovos. Então, é o que pega ali. A gente cresceu nessa analogia de que você só precisa do provedor, que é uma galinha só. E come o resto. E desse jeito, a gente daí não consegue ver a finança certa. A gente consome todo o lucro da empresa. E que é o que acontece com a maioria dos empreendedores. Então, tipo, ele pega, sobrou 5 mil no final do mês, ele pega aqueles 5 mil inteiro e vai gastar para ele. E não é assim. A gente tem que reinvestir no negócio, porque se a gente não reinveste no negócio, a gente não consegue crescer. Então, se você faz o bolo no pote, sobrou dinheiro, guarda esse dinheiro para comprar, por exemplo, aquela panela que mexe sozinha, que ela custa caro, mas ela vai otimizar o seu tempo. Otimizar. E você vai conseguir fazer mais bolos. É bem interessante agora pensar nessa analogia nessa questão da pandemia, né? Se a gente guarda, né, esse 50% do que a gente recebe, né, os nossos ganhos, a gente teria um fôlego, né? Porque foi o que pegou muito nessa pandemia para a maioria dos empreendedores, né? Foi esse fôlego financeiro. Então, quando você tem esse 50% guardado, ou você tem uma reserva financeira, você já está conseguindo fazer, isso ajuda nesses momentos difíceis, né? E eu acho que o mais difícil é entender essa lógica. Como que eu vou começar a guardar? Como que eu vou começar a fazer? Que dica tu teria para isso, Carol? Assim, tipo, eu vou começar meu negócio hoje, vou fazer bolo. Estamos usando o exemplo do bolo de pote, né? Mas isso pode ir para qualquer atividade. Sabonetes artesanais, isso pode ir para quem vende lingerie, para quem trabalha com revenda de cosméticos, para quem trabalha com revenda de roupas mesmo, né? Joias, semijoias, enfim, esses negócios menores, ou manicures, cabeleireiras também, né? Como que elas poderiam começar a fazer esse fundo de reserva, consumir só né, uma parte? Como que elas poderiam fazer isso para quem ainda não está fazendo? Para quem quer migrar, literalmente, quem vai começar a empreender agora e ainda tem uma renda fixa, né, ela recebe um salário porque ela é SLT e decidiu empreender, o certo é ver quantos que você vai ter que gastar para empreender. Quantos que você vai precisar de estoque, quantos que você vai precisar de capital de giro,
O capital de giro é realmente essa reserva que você tem que ter pelo menos uns 2 meses de reserva das despesas fixas e das despesas para renovar o estoque. Daí sim você junta esse dinheiro e começa a empreender. Porque daí você tem fôlego para começar a se divulgar e o dinheiro voltar para a empresa e você ir consumindo daquela reserva. Daí a partir do momento que você vai consumindo daquela reserva, daí vai entrando o dinheiro. E você também é importante você ter uma renda, uma reserva de despesa pessoal. Porque daí no começo as suas vendas não vão bancar as suas despesas pessoais todas. Então você vai literalmente realocar todo o dinheiro que entra para dentro da empresa ou do empreendimento que ela escolheu empreender. Porque daí ela consegue fazer essa reserva de um jeito melhor. Esse é um cenário otimista. Um cenário de quem saiu do emprego, tem o seguro-desemprego, conseguiu juntar o dinheiro para empreender. No cenário pessimista, que é o subemprego, que é o que está acontecendo, a pessoa já acabou o fundo seguro-desemprego. Ela não tem mais como se planejar, porque não está tendo empregabilidade. Ela sabe que não vai conseguir retomar para o mercado de trabalho, daí é diferente. Porque daí ela não tem esse fôlego para conseguir guardar, para conseguir empreender. Daí também ela vai literalmente viver com o sustento daquilo. Ela não vai ter aquele dinheiro guardado para poder só investir na empresa, o dinheiro que a empresa está gerindo. Então, o que a gente faz aí quando é desse jeito? A gente cai o nosso consumo. Infelizmente, é isso que vai acontecer. O consumo pessoal da gente vai cair bastante, porque daí a empresa só vai pagar, o que a gente vende só vai bancar a alimentação da gente e a moradia, essas coisas básicas, que é o principal. E tem que sempre destinar um pouco para voltar. Então, esse dinheiro que você vai fazer de reserva vai ser menor. Você vai demorar mais tempo para fazer essa reserva financeira para a empresa. Mas tem que deixar um pouco para poder, pelo menos, repor estoque. Se você não conseguiu repor o estoque, você consumir todo o dinheiro que entra e não conseguir repor, então, por exemplo, imagina que você vende biju mesmo. Vende biju por mensagem, daí o dinheiro que entrou todo no mês você consumiu inteiro para pagar o aluguel, para pagar a luz, para pagar tudo. E não sobrou dinheiro para repor estoque. Então, o que vai acontecer? Ou você não vai conseguir repor estoque, ou você vai comprar com cartão de crédito. Daí você vai comprar com cartão de crédito, já vai aumentar o teu orçamento, daí você vai entrar aquela mesma quantidade que vai conseguir só suprir a tua necessidade básica e o cartão de crédito vai estourar. Daí vira aquela bolha que você não consegue dar conta. Ai, daí vira naquilo, né? Você falando aqui, eu lembrei, eu trabalhei com uma representação de cosméticos e nós tínhamos uma equipe de revendedoras. E na época a gente ensinava um pouco disso para elas, né? No sentido, mas não no sentido delas guardarem para reinvestir, né? Porque elas tinham como fazer os pedidos e depois, porque quem bancava estoque era a gente, né? Mas no sentido assim, de mostrar para o marido, né? Porque a grande briga sempre era, meu marido disse que não dá dinheiro, né? Então, assim, a gente ajudou elas a criar tabelas e tal, para mostrar que quem compra a carne, quem compra, né? Porque daí tu recebeu o dinheirinho, passa no mercado, né? Já compra e tal, já supre as necessidades da casa e esse dinheiro ninguém vê, né? Então, delas anotarem o que entrou, o que saiu, para realmente elas ver. Ali, porque 1 mais 1 é 2, né? Não tem como mentir. Então, se ali diz que deu lucro, é porque deu lucro. Se gastou com outra coisa, daí é diferente. Mas aí era bem mais ou menos nesse sentido, assim, né? A gente só na época não trabalhou o reinvestir, que seria algo bem interessante também, porque aí elas poderiam ter uma pronta entrega também, alguma coisa nesse sentido. Mas, Carol, o que tu me diz assim hoje, né? Quem já é empreendedora, o que ela pode começar a fazer? Se ela não tem nada ainda de fundo de reserva, uns 10%? Você acha? Como é que é esse percentual? Não existe um percentual para guardar. Hoje, o percentual para guardar é o quanto que a gente consegue guardar. Se conseguiu guardar, tá ótimo. Então, tipo, igual você falou, a base para você conseguir, para quem já é empreendedora, começa a anotar o faturamento. As pessoas não anotam o faturamento, então anota o faturamento e anote os seus gastos, tanto os pessoais quanto da empresa. Anota separadinho ali para você ver realmente quanto que você está gastando com o quê. Porque a partir do momento que você anotar o que você está gastando, você vai saber o que você está extrapolando. Porque vai ser nesse extrapolar que você vai cortar despesas e vai usar o que você cortou para guardar. Interessante. Sempre cai no controle, né?
Sempre vai Gestão cair e no controle. controle. Se tu controla Sim. o dinheiro que entra, se tu controla quanto que sai, você consegue ver exatamente se precisa vender Aonde que mais. tá indo o dinheiro? Aham. E onde eu sempre penso, quando a gente fala de fazer controles, a gente sempre, aqui em casa, né, a gente fazia, não, nós temos que reduzir gastos, nós temos que reduzir consumo, temos que reduzir, mas aí a gente começou a olhar assim, não, mas por que reduzir? A gente pode aumentar a venda, né, aumentar o que entra, não só reduzir o que sai, porque aí a gente trabalha também com outra mentalidade, a mentalidade da abundância. Porque quando a gente só pensa no que a gente não tem, ai, porque eu não tenho esse fundo de reserva, ai, porque eu não tenho, tô faturando pouco, então eu tenho que gastar menos. Ah, né? Sempre no menos, no menos, no menos, você começa a girar numa energia negativa, né? E eu gosto muito sempre dessa coisa do positivo, né? Romantizando um pouco, né, as finanças, mas pensar assim, não, peraí, esse é o meu gasto, o que eu posso reduzir? Ah, até aqui. Mais que isso, daí já começa a ficar, o negócio já começa a ficar triste. Então tá, então vamos pensar diferente. Se eu não posso reduzir mais, eu tenho que faturar mais, né? Então como que eu Sim, é posso uma coisa fazer que os para dois faturar entram em mais? conjunto, né? Entra Porque em é conjunto. igual. Então, se for para mim pensar só pelo olhar financeiro, literalmente a gente tira esse negócio de aumentar o faturamento e só fica no reduzir gastos, porque financeiro é só matemática Uhum. pura. E, então, ele depende literalmente da estatística. Mas se for para o olhar de empreendedor, você precisa pensar com os dois juntos. Você precisa aumentar a tua receita, que é uma coisa que não depende de você, e Aumenta você um, baixa. precisa ir abaixo o outro, e você precisa diminuir seus gastos. Porque daí você tem uma coisa que não depende de você, que é aumentar a receita. E tem uma coisa que depende de você, que é diminuir o Quer custo, os diminuir. gastos que você tem. Fechar a Então, torneira. os gastos que a gente. Exatamente. Então, o que eu digo para diminuir gasto? Você vai diminuir um gasto que você considera essencial, vai se tornar um sacrifício, você não vai conseguir. Então, por exemplo, fazer coleção de figurinha para o meu filho é essencial. Por que vai diminuir isso? Você só vai diminuir isso em caso de que realmente todo mundo perdeu a renda na família, daí você diminui. Se for para tentar equilibrar, você não vai diminuir isso. Você vai diminuir coisas que você não considera essencial e focar e aumentar a tua renda também. Então, para quem é empreendedor, além dos gastos pessoais, a gente também tem que saber fazer gestão de custos de matéria-prima. Então, saber comprar em outra quantidade para ficar mais barato, porque daí você barateia o teu custo e aumenta o teu Uhum. lucro. Então, mesmo sem aumentar a tua receita, então você continuou vendendo a mesma margem ali, porque você ainda não conseguiu se divulgar o suficiente. Mas você conseguiu fazer a gestão de custo da matéria-prima, você aumentou o teu lucro. Então, o dinheiro sobrado foi maior. Legal, legal. Tipo, em vez de eu comprar eu compro três que sai mais barato, né? Alguma coisa nesse Exatamente. sentido, né? E Se aí eu junta, é vendo uma a coisa que as mesma pessoas. coisa e tenho lucro maior. Legal isso, Exatamente. né? Uma Isso coisa é que as pessoas legal. não fazem é se juntar com um concorrente. Claro que você tem que analisar teu concorrente, porque sempre tem pessoa que está querendo passar a perna uma na outra. É fato. Mas você também tem pessoas que são amigas ali. Então, se você entra num grupo que faz, igual você falou, faz sabonete artesanal e precisa comprar tal essência, porque se 10 quantidades sai um valor, e se você comprar em 50 sai outro valor mais barato, mas você sabe que não vai usar 50, porque não se junta você e mais quatro e dividem entre si. Daí você Uhum, consegue uhum. fazer a gestão do custo, barateia o teu custo e aumenta o teu lucro. E não Bem isso. diminui o teu preço, porque uma coisa que eu falo da precificação, na área financeira existe um markup para precificação. Eu não gosto do markup por causa disso, porque se você barateia o teu custo, ele barateia teu preço de venda. Ai, E o certo daí. não é baratear o teu custo e manter teu preço de venda. Daí você consegue Uhum. lucrar. Ai, ó, vamos ver os comentários aqui, Carol. O Luiz, ele tá falando aqui que aumentar a receita, bem isso que a gente estava comentando, e Uhum. mudar o conceito, né? Isso é importante também, bem o que a gente estava conversando. E a Uhum. Gueu, né, uma amigona também, o Luiz é meu marido. O Ah, maridão tá que sempre junto fofo. aí, né? Ele diz que ele adora porque eu só trago convidado top aqui, né? Ele disse assim, não, eu amo tuas lives porque tu traz umas pessoas muito legais. Aí, às vezes, quando ele não consegue assistir, acompanhar, ele pede para assistir à noite. É bem legal. Que E a Geu, legal. que é uma amigona nossa também, ela escreveu aqui que o segredo está na compra e não na Na venda. compra. Bem isso que a Carol comentou, Exatamente. né? A gente tem que manter o mesmo valor,
para poder aumentar o lucro e Uhum. comprar, né? Ou Fazer o sobrar mais estoque dinheiro. Uhum. O sobrar segredo tá dinheiro. nos dois ali. Então, tipo, o segredo do lucro em si tá na compra. Então, você tem que saber comprar, porque daí você vai ter o lucro. Mas, ao mesmo tempo, também tá na venda, porque 100% de nada é nada. É, Então, você tem que saber. Então, a parte do que eu digo em si, do lucro que eu digo é o lucro do preço do ticket médio, então do preço de venda médio da empresa. Está realmente na compra. Mas o segredo daí para se tornar conhecido e para aumentar e fazer esse lucro, essa porcentagem de lucro que você tem, virar um valor monetário legal, daí está na venda. Porque daí você precisa vender em grande quantidade para poder. para Então, por aumentar. isso que daí muda todo o conceito. Então, se você vende muita quantidade, você pode diminuir seu lucro, porque você ganhando na quantidade. Né? Se você vende produtos que são feitos à mão, artesanal ali, teu lucro tem que ser alto, porque você demora para fazer isso e tem todo aquele valor agregado no teu produto. Que às vezes as pessoas não calculam, né? O tempo de Uhum. produção daquilo, O né? tempo de Daquele produção. artefato, né? Uhum. Isso é bem importante também a gente avaliar, porque muitas vezes quem faz artesanato e não só revende, não calcula o tempo que gastou para fazer aquela peça, né? Pega só o Uhum. valor que gastou, por exemplo, a Graciela, ela trabalha com, ela e a mãe, elas têm uma costura, né? Um Uhum. ateliê onde elas fazem reformas e agora estão fazendo bastante máscaras, umas mais lindas que as outras, todas cheias. Que legal. E, e assim, onde ela ganha é quando ela compra como é que fala, Grazi? Um rolo maior, né? Mais Ah, metragem de tecido, né? aham, entendi. A Tem um maior, nome aham, específico. compra Tem um nome. não sei se é resma também, mas é quando você compra uma quantidade grande de tecido, por exemplo, por E metro. aí elas têm um lucro maior porque a máscara não vai diminuir o preço é aquele, Uhum. né? E elas têm bem certinho isso de calcular o tempo que elas gastam para fazer cada peça, porque é reforma, né? É serviço. Quanto tempo eu gastei, a Aham. dificuldade de cada peça, né? Que foi, Então exatamente. elas têm um cuidado bem grande com isso, porque é o trabalho delas. E nós todos deveríamos pensar assim, né? Eu Sim. gastei uma E para hora, meia hora, costura, sim. E para pode falar. costura eu tinha uma cliente que ela era de costura também. E acabou que ela viu que ela fazia determinada bolsinha, que ela sabia que não tinha como vender, o público-alvo dela não ia pagar o valor certo para aquela bolsinha. Mas o trabalho que ela fazia para aquela bolsa, para o retorno financeiro que ela ia dar e por custo elevado que ela tinha, ela viu que não compensava. Então, é nessa Uhum. parte que a gente também vê que produto compensa a gente vender ou não. O nosso preço realmente é o tempo. É verdade, principalmente para É, costura. E para outra coisa costura. importante que tem para costura, eu acho que não tem tanto porque você consegue usar bastante do retalho. Então as sobras que tem, ela na costura Uhum. consegue se reaproveitar. Mas para quem faz comida não dá. Então, muitas vezes para quem faz comida e não tem experiência na parte de fazer comida, então mesmo que faz tipo bolo no pote ou abrir uma mercearia, agora entrou a febre de abrir aquele negócio, açougue, que agora tá com um nome bonito, carne, casa de carne. Casa Aqui no de sítio carne. cercado tá abrindo uma em cima da outra. Casa de carne. Mudaram o nome do açougue e tá abrindo um em cima do outro. E tá super pomposo, assim, sabe? Só que é uma coisa que se a pessoa não tem experiência com isso, o lucro dele vai sendo consumido tudo no estoque, porque o estoque estraga. Quando o estoque Aham. estraga, então além do saber se comprar, você também tem que saber vender ali, porque se você não vende no prazo certo, o teu lucro que você teve morreu com a carne que Morre estragou, por ali com a exemplo. carne. Eu tenho uma fruteira aqui perto da minha casa e eu gosto muito de olhar essas coisas, assim, né? A gente que trabalha com desenvolvimento fica meio que, parece que uma antena ligada. E aí eu sempre penso assim, o que eles fazem com essas frutas que começam a estragar, que ninguém compra. E aí o que ela fez? Ela pega a fruta, tira a parte estragada, pica Uhum. e congela. Então ela vende os pedaços de frutas congelados, que são as frutas que iriam para o Que lixo. legal. Eu falei, cara, Uhum. agora esses dias ela fez uma promoção, cada não sei quanto de compra ganhava um potinho daquele. Eu falei, cara, ó, isso é usar
o Tem desperdício, né? imaginação, a criatividade. Que iria de Aham. prejuízo transformar em lucro. Kit sopa ela fez também, que seriam as hortaliças, né? Que ia pro lixo, ela picou Aham. e fez um kit sopa. Eu falei, nossa, olha a ideia Que genial. E isso é legal. inovação, né, Carol, que a gente sempre fala. Isso é Uhum. inovar. Isso é pensar Sim. assim, onde que eu posso Não fechar a precisou torneira criar nada tecnológico e e criar uma inovou dentro do solução. nicho dela. Aham. Show, né? Isso é show. Nossa, muito E aí, legal. e aí, que Aham. nem as casas de carne tem esse mesmo problema, né? A carne ficou velha, Uhum. ninguém quer comprar. O que que tu vai fazer com essa Ninguém vai querer carne? comprar. Tem Tanto que que ter aconteceu isso. Tem que um ter um jogo plano de B, cintura, né? né? Aham. Um Uhum. plano B Igual para quem nessa que tem, né? abriu aqui perto de casa, a gente já foi no dia da inauguração, a carne era bem gostosa. Meu pai comprou, e meu pai é bem chato pra carne, sabe? E era Aham. muito gostosa. Daí ele pegou e indicou pros amigos. E os amigos demoraram umas 2 semanas pra ir. Quando for, a carne já tava velha. E o amigo não comprou mais. Comprou e achou ruim a Ah, carne. Porque a carne já estava velha, porque não teve aquele giro. Então, quando a coisa é perecível, igual carne, é legal ele fazer, tipo, ter um lucro mínimo do mínimo mesmo, só para pagar o funcionamento, para ele poder para divulgar a girar. marca, porque daí ele gira, mas deixando claro que é preço promocional. Daí, quando ele consegue fidelizar cliente, porque, por exemplo, cliente de carne, principalmente quem compra carne em açougue, geralmente já é aquele cliente que vai pelo gosto, não vai pelo preço. Então, Uhum, quando ele uhum, reformular o preço e já conseguiu divulgar que a carne dele é boa, o cliente vai se manter, porque ele sabe que aquela carne é boa. uhum, uhum. Aonde a gente costuma comprar nossas carnes, a pessoa, esse dia meu marido, a gente demorou para voltar lá por causa da pandemia e tal. Daí ele chegou lá, o rapaz, né, o dono sabia o nome dele. Falei, seu Luiz, o senhor vai querer já aquela ai, como é que é? Com mostarda, não sei o que lá. Ele sabia até os gostos que a gente Que costumava legal! da carne. Daí a gente falou, nossa, por isso que vale a pena a gente comprar lá, porque ele sabe o que a Uhum, gente gosta, ele sabe o tantinho de maionese que eu como, ele sabe o tantinho, né, o ponto, o modelo, o jeito da carne que a gente gosta de uhum, assar. Então, é bem nesse ponto da fidelidade que tu faz com o cliente, né? E uma uhum, coisa que ele comentou é que ele procura não comprar excesso. Ele compra para vender naquela uhum. semana, no máximo, para a carne não ficar velha e ele não perder Sim, a clientela, porque ele falou assim, se tu perde um cliente, é, 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 como é é que ele para falou? A sempre. gente Tipo, gasta daquele mais, cliente vai mais 10. e você gasta mais para conquistar um novo cliente do que manter o velho, né? Então, o nosso Uhum, custo com isso é muito grande. A pensar no offline, né? No quem tem loja, quem vende porta a porta, para né? quem não Quem é no tem esse digital. trabalho. Uhum, Quem não está no digital, com produtos digitais, não faz essa conta. Mas quem vende produto digital, faz esses lançamentos e tal, eles têm um custo por cliente atingido, né? uhum. E Custo esses dias eu estava que é o conversando. custo de retorno, né? É. E esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela é infoprodutora, e ela falou assim: Nossa, nós começamos com 10, fizemos ajuste e tal, chegamos a 3, queremos chegar a 1. Eu falei assim: Poxa, mas no físico, né, no porta a porta, no que quem tem loja, quem tem negócios, né, que precisam do contato entre as pessoas, não fazem essas contas. Quanto custa para eu cativar um cliente novo que não compra comigo? Uhum. Né? Não é mais fácil eu fidelizar os que eu tenho, O que cuidar tem. daqueles que eu tenho e fazer com que eles aumentem o consumo, para que eles aumentem a variedade. Se eu compro, por exemplo, eu sou consumidora de um determinado item, né? Fazer essa consumidora conhecer novos itens para Que ela consumir goste, né? mais. Uhum, pequenos detalhes que tu trabalha a Faz muita fidelização do diferença. cliente. Uhum, Outra coisa né? importante que você falou, principalmente do ponto de vista financeiro, além, igual você falou, ele trabalha com estoque enxuto, né, para uma semana. Isso, para quem trabalha Uhum, com produto alimentício, é a regra, sempre foi a regra. Agora, quem trabalha com produto que não é alimentício, quem já trabalha com produto que podia fazer estoque, o cenário atual mudou, então a gente tem que voltar a trabalhar com baixo estoque. acho. Porque tá tendo de volta muita variação do dólar, então o produto que você compra hoje, se você comprar com muito estoque,
na semana que vem ele já pode ter caído ou ele pode ter subido demais. Então você tem que ter esse jogo de cintura ali. É mais ou menos comprar igual na época da inflação. Para quem foi empreendedor na época inflacionária vai saber. Então, é saber comprar de pouca quantidade que dure pelo menos essa semana. E se você comprar, e reformular o preço do estoque antigo. Então, ver quantos que você pagou numa caixinha de som, para quem trabalha com eletrônico, por exemplo. Uma caixinha de som há 2 meses atrás e quantos que tá para você repor o estoque dela hoje. Você vai ter que reprecificar o teu produto com a base do preço de custo de hoje. Porque se você vender ela hoje, levando em consideração o preço que você pagou 2 meses atrás, você não vai conseguir repor o estoque. Então, de 15 em 15 dias, você pede para o teu fornecedor de volta a lista de preço de custo dos produtos que você tem para você reformular o teu preço. Porque é assim que a gente não vai perder com essa alta do dólar que está tendo. E o pequeno acaba que não vê isso. Ele pensa, eu comprei antigo, então agora eu vou lucrar, porque eu tô mais barato do que quem comprou agora. E não é. Sim. Daí ele ganha dinheiro agora, porém o dinheiro que entrou não faz ele repor o estoque. Daí é a hora que ele quebra. Pensando assim, seria quando fala dessas indústrias grandes, não é markup, né? É o markup, né? Esse nome. Markup é mais ou menos igual a markup, mas não, eles não pode se falar igual, na verdade, porque a lei nossa não permite precificar com base do dólar. Mas internamente todo mundo se precifica com base no dólar. Então é isso que eles fazem. Indústrias muito grandes. Porque compram pelo dólar. Mas ele não, tecnicamente, juridicamente falando, não pode. Mas é isso que eles fazem. Não pode, mas todo mundo faz. Porque aí o que acontece? Tem a questão do tempo que esse produto ficou dentro do estoque, né? E isso não é calculado, né? Deveria ser. Tipo, ficou uma semana, ficou um mês, ficou 15 dias. Então ele tem esse produto acabou se reajustando lá na prateleira, né? No tempo isso. Eu lembro que no tempo da loja, a tabela de preços era padrão, né? Então a gente tinha que aproveitar quando estava em promoção, avaliar os produtos que mais vendiam, que não vendiam, época do ano, se era verão, se era inverno, né? Inverno, sabonete, hidratante no inverno, não precisava comprar, tinha que comprar óleo de banho. Mas hidratante, nem pensar que em Curitiba não saía. Quase não vendia. Não, o pessoal não queria ficar passando creme, passando frio, né? E isso tudo são detalhes, né, Carol, que a gente tem que cuidar quando a gente tem um empreendimento da gente, né? E aí focar no que vai vender. No inverno vai vender. Não vai. Por mais que esteja bom o preço, não vai vender. Exatamente. E daí tu tem que cuidar da validade desse produto, tudo, né? Então, vamos observar outros aspectos também, né? Então, ser empreendedor... Estudar o mercado, né? O empreendedor, ele tem, assim, uma gama enorme de detalhezinhos para cuidar. E cada detalhe desses são pequenas estratégias que impactam seriamente no financeiro, né? Tudo casa, é uma engrenagem, tanto que eu falo. E em empresas grandes, eles ficam querendo competir, sabe? O financeiro não gosta do setor comercial, o comercial não gosta do marketing, porque daí e o financeiro acha que todo mundo está gastando. E não é. Se você não tem o marketing, você não vai vender. Então, tecnicamente, você não tem que pensar que é um gasto, você tem que pensar que é um investimento. Então, você tem que estudar o mercado. Um casa com o outro. É igual você falou, você tem que saber que hidratante no inverno não vende independente do preço dentro da tua empresa. Então, se você compra pensando só pelo lado financeiro, nossa, tá baratinho, vou fazer um estoque de hidratante. Foi lá e desembolsou um dinheiro, fez o estoque ficar parado, vai ter retorno disso talvez só no verão e se o seu produto não validar. Nossa, isso era até aprender essas estratégias, né? Porque a gente começa olhando com olhos de consumidor, muitas vezes, né? Esses pequenos negócios, né? E aí a gente compra o que a gente acha que vai ser legal. E aí não pensa assim, poxa, mas o cliente não vai gostar disso, né? O cliente não vai... as cores, né? Para quem faz artesanato. Não é as cores que eu gosto. É as cores que o público, que o cliente vai gostar, né? Esses dias eu li uma pesquisa sobre cores impressionante. As mulheres não gostam da cor
não lembro se é marrom ou se é laranja, uma coisa assim, me fugiu agora a memória. Mas eu achei assim, cara, uma cor tão, né? E aí você vai fazer coisas nesse tom? Ou, Uhum. né? Depende muito do teu público-alvo, né? Então, igual Uhum, o meu, por exemplo, o meu que não é só mulher, o meu é tanto homem quanto mulher, não tem como fazer um aham, negócio com cores que consideram cores de mulher, sendo mesmo que não tenha isso. pros Então, dois, a né? gente tem que saber, tem que ser uma coisa para os dois. Então, a gente não é igual roupa. A roupa pega muito nisso, quem revende roupa. Ela compra roupa de acordo com o pensamento dela, com o gosto dela. Uhum, Mas uhum. o gosto dela é o mesmo gosto do público-alvo dela? Aí tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Uhum, Tem uma lojista que eu achei muito legal a estratégia dela, Carol. Ela, quando eu conheci ela, faz um ano já, ela estava fazendo promoção, estava entrando o verão, e ela estava fazendo uhum, promoção de roupas de verão. uhum. Eu fui, né, fui desconfiada lá. Eu falei, acho que tá errado esse negócio. Tá entrando o verão, como, né, tinha que ser de inverno, De geralmente, né? inverno. E ela falou que não, que ela faz no início do verão, roupas de verão, e no início do inverno, roupas de inverno. Porque ela quer os clientes delas vestidos para a época do ano e não comprar roupa para ficar parado para o ano que vem vestir e não sabe nem se vai combinar porque vai mudar a moda, que vai Porque mudar muda a não sei o estação. quê. Uhum. E aí, e daí eu fiquei encantada, porque aí ela tem as roupas novas, da coleção nova, não estão em promoção, as da coleção do ano passado em promoção, o que Passada. sobrou, por exemplo. Muito legal. Uhum. Né? E eu falei, cara, olha que estratégia. E agora a loja dela tá assim, bem no sentido para offline, não, para offline não, para on. Agora que até Online. fugiu o termo. Para quem está fazendo home office, né? Eu quero uma calça confortável, Entendi. quero uma roupa confortável, mas não quero estar de Entendi. pijama, sabe? Ela Uhum. decorou toda a Legal. loja, todos os figurinos, né? Transformou calça de moletom em calça de moletom chique. E Uhum. aí Pra pessoa não se tá, sentir desleixada. nossa, tá muito legal a loja dela. Então, assim, o que que ela fez? Ela pega e faz girar dinheiro na época que ela Uhum. precisa comprar a coleção nova, né? E Ela faz desova aquela entrar, mercadoria da coleção passada. que tá Sem lá. precisar vender muito mais barato também, porque Uhum, tecnicamente já está dentro da estação e ela não vai ter tá. concorrente dessa promoção. Não, não tem. E aí também, que nem agora, né, nessa questão de atender o cliente que nós comentamos, cai bem nisso, né? Uhum. Do fazer de acordo com o público que ela está atendendo. Então, ela comprou e fabricou, não sei, né, peças para aquele público, né? Ó, Uhum. que a Graciela falou, eu sempre compro tecido feminino e estou procurando mudar meu pensamento, né? Porque Ver compra. quem é teu público. É Aham, importante ver ela ver. Se for mulher mais que compra, continua comprando feminino. Mas se você está querendo ampliar o teu leque de vendas e focar também em masculino, então daí tem que mudar o pensamento de ver o que é bonito no masculino também. uhum, para ver o que eles gostam, se gostam de figurinha, se não gostam de figurinha, que tipo de Uhum, figurinha, né? Então, são pequenos detalhes, né, Carol, que uhum. fazem a saúde financeira. Eu sempre falo assim, que E é quando a gente importante também cuida, pensar quem que vai comprar. Então, igual uhum, ela que faz a máscara que você falou, né? Também. isso, Então, ela que faz a máscara, você vê quem que compra a máscara. O homem usa, porque tá todo mundo usando, mas quem que vai comprar para ele? Vai ser a mãe dele ou a mulher dele? Ou é ele mesmo que compra? Que toma a iniciativa de comprar? Porque geralmente quem compra é mãe ou mulher. Só quando ele é solteiro que ele vai comprar sozinho. Então, se for a mãe ou mulher, uhum. daí você tem que ver de acordo com o gosto da própria mãe ou mulher. Bem isso, né? Bem isso. O que elas vão gostar, né? Ó, Ela a tem duas Graça filhas colocou pequenas. 2 meninas ela tem. Então acaba, né? O olho pro lado das meninas. E Vai, para menina tem muito mais opção de tecidos e coisas, né? tem. Cuticutes assim do que para meninos. Então acaba Uhum. o olho buscando mais, né? Mas são desafios que a gente tem nos nossos empreendimentos que a gente precisa olhar, porque eu penso assim, que se a gente cuida bem do nosso cliente, ele vai cuidar bem da saúde financeira do nosso negócio.
porque é ele que vai Uhum. trazer o dinheiro, né? É ele que Sim. vai sustentar o nosso negócio, né? E indiferente se esse cliente é físico, se é homem, se é mulher, se é Uhum. criança, se é idoso, se Você é tem que saber online, estudar. é ele. Uhum. A gente tem que cuidar bem, porque é ele que vai trazer o retorno financeiro que vai dar saúde para Uhum. nossa empresa, né? E aí, Sim. desse retorno que a gente pode fazer o nosso fundo de reserva, né? Uhum. Montar o nosso estoquezinho para quem trabalha com estoque. Ah, Exatamente. não sei se você lembra, alguns anos atrás, foi na Ana Maria Braga que passou aquele rapaz do sonho, ou da rosca, acho que era da rosca, que ele começou a vender algumas roscas e o pessoal gostou, e aí, então ele começou a fazer dinheiro, e ele sempre guardou uma parte do dinheiro. E aí ele então comprou farinha, uma quantidade maior, açúcar numa quantidade maior, e aí ele conseguiu Uhum. aumentar o lucro dele, e aí ele foi para Ana Maria Braga contar o que ele fez para ter tantos ganhos e retornos financeiros, porque ele mudou, daí mostraram alguns anos depois, ele mudou toda a realidade da família dele, se não me engano, era do Morro, não lembro qual lá. Uhum. E então assim, para você ver como que a gente pode, não só mulheres ou homens, né? Mas a gente, como empreendedor, a gente pode começar pequenininho e transformar nosso negócio em gigantesco, né? Sim. A Magazine Luiza também começou pequenininha, mas eles Ela, começaram sempre a pernambucana. pensar Uhum. também, Pernambucana né? começou vendendo cama, mesa e banho em uma loja só. Então, tudo começou pequeno, né? Então, a gente tem que ver. Uhum. Essa parte do cliente é muito importante. Tem, além desse, eu vi um que teve agora recente, que foi na pandemia, do cuscuz. É um menininho que é lá do Nordeste. A mãe dele vendia cuscuz, daí ele fazia propaganda no Instagram dele do cuscuz. E ele vendia, acho que, tipo, a média de 10 cuscuz por dia, assim. Só que daí um homem fez um comentário racista, daí, tipo, repercutiu, sabe? O comentário, porque daí ele Uhum. respondeu o comentário racista, tipo, no bom humor, sabe? Ele nem ligou pro comentário racista do homem. Só que daí Uhum. isso gerou muito views pra ele. Agora ele tá vendendo, parece que 100 cuscuz por dia, e ele teve que chamar uma moça pra ajudar eles a fazer cuscuz. Então, tipo, Olha só, ele começou, e tudo por causa disso, porque ele sabia como conversar com o cliente. Ele era criança, tipo, ele fazia porque a mãe criança. dele tinha que sustentar ele porque ela tinha perdido o emprego. Então, isso de saber como conversar com o cliente é muito importante. E ó, agora tu tocou num ponto também bem interessante, né? Dos obstáculos que a gente enfrenta, né? Que nem um comentário racista poderia simplesmente desmotivar ele e ele parar por ali. E Uhum, isso deu mais força para ele ainda. Então, às uhum, vezes, se a gente olhar pro problema, por exemplo, a pandemia, com um olhar assim, isso vai me trazer oportunidades, a gente consegue, né? Esses dias eu estava mentorando uma moça que ela tinha um local que fazia eventos, festas, né? E ela. E aí, com a pandemia, ela disse: ai, tô pensando em parar porque ninguém mais vai fazer festa. Ai, será que a Carolzinha travou? Vocês estão me ouvindo bem? Será que a Carol travou? Oi, Carol. voltei? Deu uma travadinha? É, voltou. Eu falei, ué, parece que eu tô falando, a Carol não tá me ouvindo. E aí, então, Sozinho? é, né? E aí essa moça queria parar porque o empreendimento dela não queria mais, porque ninguém ia fazer festa. E aí, durante a Uhum, mentoria, ela falou assim: não, a gente chegou à conclusão que as pessoas continuam fazendo festa, só que de uma forma diferente, né? uhum, Agora não se faz mais, não se junta. Então, ela teve a ideia de fazer um drive tour, que fala? aham, Onde o espaço do estacionamento ela transformou, tipo, faz a festa dentro do carro. As pessoas ficam no carro e a convidada fica aham, lá dançando, isoladinha, e acho que foi super bacana. Outra ideia que ela que teve, legal. fazer aquelas festas com mini mesas, né? Que aí ela leva, a pessoa monta e tal, e curte a festa em casa com a família. Porque Ah, ninguém quer legal. passar em branco o seu aniversário, o Uhum, aniversário do filho, né? Ou da filha, enfim. uhum. Mas Ela só reestruturou, né? Tipo, ela mudou reestrutura o ela pegou o negócio. próprio campo dela e reestruturou, exatamente.
estruturou, porque não adianta você ficar, vou fechar agora, porque tá. Não, calma, né? Vamos olhar o que dá para remodelar, repensar. Não consegue sozinho, que nem a Carol falou, pede ajuda, vai ver num grupo. Festa na caixa tem também, né? Fastbox, não sei, tem uns nomes bonitos. Tem uns nomes diferentes. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Se tem dificuldade nas finanças, não consegue, por onde que eu começo, por onde que eu termino, né? Busca ajuda. A Carol é uma profissional incrível, ela também é mentora do Bom Negócio, do Empreendedora Curitibana, que são programas gratuitos da Prefeitura de Curitiba. E assim, é muito conhecimento, é muita coisa legal que a gente aprende e colocar em prática, né, Carol? Isso que é o mais... que é o tchan, né? Que nem a dica que tu deu hoje, anotar. Anota quanto sai, anota quanto entra, que aí você vai ter noção aonde que tá o gargalo, aonde que tá, se precisa diminuir mais alguma coisa, se precisa vender alguma coisa, se precisa comprar estoque, né? Criar essas estratégias, porque a gente sabe que o empreendedorismo, que nem tu comentou, é o que gira a economia, é o que gera emprego, é o que sustenta 1 milhão de famílias, né? E aí a gente precisa ter essa consciência, claro, né, olhando pela parte romântica de ter o propósito, da gente estar feliz no negócio da gente ter o porquê do nosso negócio, mas tem que gerar lucro, né? Tem que sustentar a nossa família. Isso foi uma coisa que a Carol falou agora há pouco. Está começando por novo pequenininho de confecção. Gerando mulheres, né? Legal. Sim, isso é uma amiga também bem querida. Mas a gente tem que pensar assim, se a gente começar aos pouquinhos fazer essa reserva, a gente no final de um ano a gente tem já, por exemplo, 50 reais por mês no final do ano, dá 1.000, né? Não? Dá 600. Sim. Dá 600? 5 vezes Fugir da 12. escola. Dá Dá 600 reais. Rápido, assim. Eu acho que dá 600. Chama os universitários. Vai dar 600 reais, né? Então, para um negócio que é pequenininho, 600 reais no final de um ano, dá para você fazer bastante coisa em relação a reinvestir, né? Aí eu quero isso mais rápido, né? Que nem você falou da batedeira automática lá, para quem faz. Junta mais, guarda mais, né? Outra coisa reduz importante mais também de pensar pelo lado de reserva de empresa, né? Então você está fazendo uma reserva para a empresa. Não pense em reserva para colocar ela, por exemplo, num fundo de investimento ou num tesouro, porque o dinheiro parado da empresa, se você colocar ele num lugar que você não pode resgatar, ele te daria muito mais retorno se você comprasse, eu tenho esse dinheiro parado ali, agora igual a confecção de roupa, surgiu uma roupa super nova, tá saindo total, então eu vou pegar esse dinheiro parado que eu tenho, que tá guardado, que é do meu lucro, e comprar dele, que daí ele vai te dar mais retorno do que investir o teu dinheiro no lugar de fundo, realmente. O fundo a gente pensa só para como pessoa física. Como pessoa jurídica, a gente pensa como deixar o lucro ali para aproveitar oportunidades de fazer esse lucro subir mais ainda. Porque senão, se tu não pode resgatar, né? Você acaba que deixa o teu dinheiro parado, para a empresa se torna mais prejudicial, porque nenhum investimento de fundo vai te dar mais lucro do que a venda. Você quer dinheiro imediato ou quer, né? Tipo, posso guardar esse dinheiro para resgatar daqui 1 ano, 2 anos? Ou esse dinheiro vai me fazer falta, né? Então eu tenho que ter essa opção, né? Eu tenho que ter esse cuidado com o dinheiro, né? Pensando para reserva financeira pessoal, foca em fundo. Então, renda fixa, ações, quando você já tiver condição de ir para ações, não ir se aventurar. Mas se for da empresa, pensa daí na parte de realmente onde você pode reinvestir esse dinheiro que ele vai te dar mais dinheiro para dentro da empresa. Ela falou aqui, meu marido faz isso, eu achava errado. Não é errado. Viu? Escuta, Carol, não é errado. Uma coisa que a gente pensava assim, aqui em casa, né?
Ai, vamos ter patrimônio, né? Vamos ter uma casa, 2 casas e tal. Tá, mas e se a gente precisar desse dinheiro agora? Vai adiantar ter mais uma casa? Ah, não, não, daí não vai adiantar. Não, mas a gente tá pensando no daqui, sei lá, pensando numa aposentadoria, essa casa gerar aluguel. Aí é outro, né? É Seria outro mais ou menos pensamento. isso, né? É a liquidez desse Exatamente. Então, dinheiro. é a liquidez desse dinheiro. Então, é igual você vai. Não tem como querer comprar duas, igual você falou, você já tem uma casa, quer comprar outra casa, não tem como comprar outra casa sem ter reserva de emergência em um lugar de Uhum, uhum. alta liquidez. Tem a reserva de emergência já construída no lugar de alta liquidez que eu digo é que você pode resgatar. A Quebrei a qualquer perna momento. hoje, posso ir lá sacar agora. Uhum, porque é uma emergência. Então, se você tem já esse dinheiro ali, daí você vai para casa. Daí sim vai, ou vai para outro investimento que o dinheiro fica parado. Daí você vai realmente de acordo com o teu perfil. Eu tenho o perfil de achar que casa é melhor do que por o mercado de ações para o cenário atual. Porque para você investir, por exemplo, 200 mil e ter de retorno de aluguel R$ 1.000 no mercado de ações, você não vai ter por mês R$ 1.000 em 200 mil. Já na casa você tem. Então, daí vai de acordo com o teu perfil. Mas, primante de tudo tenha reserva de emergência, que é pelo menos 6 meses do que você precisa para se manter sem renda alguma guardado em um Uhum. lugar. Acho que a Carol travou. Quem tiver, enquanto volta a internet da Carol, quem tiver dúvidas, vai colocando que faltam 6, não, 6 minutinhos, não, faltam 4 minutinhos Acho que para é. acabar a nossa live. Então, quem tiver dúvida, vai colocando aí, que a Carol vai ter o prazer de responder. Mas tem que ser Sim. rápido, porque senão, senão daqui a pouquinho não dá Senão mais. desligam na nossa cara. É, Voltei já? voltou, Carol, voltou. Ah. Então, quiserem me Tava. seguir também, gente, pode seguir. Eu também tenho um programa eu dou mentoria de 1 hora gratuita financeira para quem quiser. Então, me segue lá e pede, caso vocês queiram, que vai ser um prazer. O canal da Carol é muito legal. O Instagram dela também é recheado de dicas. Ela sempre está atualizando a gente em relação a tudo que acontece por aí na economia. Eu vou lá no Instagram dela porque ela sempre está atual. Ela sempre está sabendo de tudo que acontece por aí. E aí a gente, sem contato, também faz lives, né, desmistificando certos assuntos, certos temas, Uhum. né? Então as lives dela também são bem legais, traz bastante informação, principalmente para nós que somos empreendedores pequenos e que queremos ter um negócio saudável, que nos gere lucro. Ó, a nossa amiga ali já vai te chamar, chama Me mesmo, chama. @almeida.consultoria, tá? Se tu Se não clicar ali em encontrar, cima da live, você consegue entrar consegue, também. né? Tá. Mas eu vou Uhum. deixar essa live gravada. No textinho da live eu vou mencionar a Carol. Então vocês entrem lá, já peguem e conversem com ela. Ela tem dicas incríveis, principalmente para nós que estamos com os nossos negócios pequenininhos. A Fabiana Teles, viu? Fabiana Eu Teles. lembrava do Teles, eu não lembrava do. Falei, ai, que raivinha essas memórias, esses Alzheimer que vai dando, assim, né, gente? A gente vai ficando meio. Tanta coisa pra pensar que a gente vai esquecendo. Não, é um negócio louco isso. Mas eu sempre brinco com meu marido, né, que os meus avós todos foi Alzheimer, né? Então, se eu trocar o nome dele daqui uns anos, ele, por favor, não fique bravo, que é o Alzheimer. O Alzheimer tá pegando. É. Mas, brincadeiras à parte. Ó, a Gra já começou a seguir você. Aproveitem os Obrigada. conteúdos lá bastante. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Carol, por ter aceito o convite, porque é um assunto que, para nós mulheres, muitas vezes ainda é tabu, por conta da nossa criação e por conta de tudo, né, da sociedade, enfim. E desmistificar o financeiro para nós é muito importante, porque a gente consegue mostrar que nós temos um grande valor e nós podemos ser geradoras de valor também. Ai,
Será que a Carolzinha não vai dar tchau? Tá faltando 24 segundos. Travou. Beijos. Oi, Grace, tudo bem? A Carolzinha caiu. Mas fiquem com Deus. Até quinta-feira. Entrem lá, conversem.